Alex Arce, que foi confirmada pelo empresário do jogador a uma rádio paraguaia, de que há uma negociação do Corinthians, que o Corinthians ele tem interesse de outros clubes e tudo mais, mas que o Corinthians fez uma proposta para a LDU e que ele está aguardando o desfecho agora, o retorno do clube equatoriano. É um jogador de 29 anos, paraguaio, que joga na LDU e está com números impressionantes nessa temporada. Ele fez 20 gols em 25 jogos. Impressionante. Ele tá despontando aí, realmente aparecendo pro futebol mais recentemente, né? Tem gente até que tava falando que ele iniciou a carreira com 27 anos. Não, isso não aconteceu, tá, gente? Ele começou a despontar para o futebol a partir dos 27 anos, mas ele foi revelado pelo Cerro Porteño lá atrás. Tem 10, 11 anos que isso aconteceu. Ele era moleque ainda, 18, 19 anos. E aí ele passou por equipes pequenas do Paraguai, foi revelado pelo Cerro, jogou no Esportivo Ameriano, jogou no Independiente Rivadavia, e é ali onde ele se destaca, porque ele foi o grande destaque da segundona argentina, quando ele revela, digamos assim, quando ele consegue promover essa equipe da Argentina, o Independiente Rivadavia, para elite do futebol argentino, ele sendo o destaque, marcando 27 gols em 33 partidas e chamando a atenção de vários clubes, inclusive o Cruzeiro tentou a sua contratação, mas aí ele para na LDU, com contrato até dezembro de 2026. O empresário, inclusive, refere isso na entrevista. Ele tem uma multa rescisória significativa, que a gente não conseguiu descobrir exatamente o valor, mas ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, o seu valor de mercado, ou seja, 22 milhões de reais. Cerca de 20 milhões de reais assim. Me estranha um pouco um jogador ter um valor tão considerável assim na casa dos quase 30 anos, né? O Corinthians pagou isso pelo Pedro Raul, né? Para tirá-lo do futebol mexicano, mais de 20 milhões de reais. Claro que eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação aqui, embora eles tenham o mesmo biotipo e características semelhantes, mas o Alex Arce é visivelmente muito mais goleador, né? Pelos números representativos aí nas últimas 2 temporadas. Ele é um jogador destro de 1,87 m, né? Também muito alto, bom no cabeceio, mas é cobrador de pênalti, bom finalizador. Não é um cara muito móvel, mas ele tem bom posicionamento dentro da área, é aquele cara letal e terminal, centroavante, que está sendo analisado pelo Cifute, né, o Centro de Inteligência, e que tem, obviamente, o Fabinho Soldado no comando de tudo isso. O Corinthians está avaliando no mercado esse jogador, até pela ausência do Yuri Alberto aí pelos próximos dias, talvez um mês, pode ser que ele volte antes e tudo mais, e pela inoperância do Pedro Raul. Então você, mesmo que o Corinthians busque um jogador de lado de campo e o Thales Magno já esteja chegando, né, com um acerto confirmado, aí, com um empréstimo de uma temporada, com opção de compra na casa dos 13 milhões de dólares, a gente já tem essa informação junto ao New York City, jogador de lado que pode ajudar muito, até pela tendência, digamos assim, de saída do Wesley e pelos outros atacantes não estarem performando tanto assim, aí eu falo do Romero, do Pedro Henrique e dos meninos da base que precisam de uma rodagem maior, até o Giovani agora está recebendo mais oportunidades, mas é fato que o Corinthians precisa de mais jogador de lado e o Thales vem para preencher essa lacuna, mas também precisa de um centroavante para fazer uma sombra para o Yuri, ou para ser uma alternativa ao Yuri, coisa que o Pedro Raul não consegue e o Giovani, como eu disse, agora tá começando a receber oportunidades. Bom, já passei todas as informações aqui para vocês, né? Ele sobe o Independiente Rivadavia depois de 30 anos, cara. Ele consegue essa façanha e por isso chama a atenção do mercado sul-americano. Alex Arce, paraguaio, 29 anos, que joga na LDU. Há uma negociação, isso confirmado pelo próprio empresário do jogador. Vamos falar desse jogo contra o Grêmio. E aí eu tô vendo uma discussão aí na rede social de se o Corinthians deveria priorizar o Campeonato Brasileiro e abandonar as Copas. O Emiliano e o Ramon Dias foram questionados sobre isso na entrevista coletiva. É óbvio, eu acho até uma pergunta interessante, porque quando você tá ouvindo a pergunta, você não acha ela tão interessante. Você pensa assim, caramba, por que o Corinthians, como é que um treinador vai dizer, não, realmente a gente vai colocar uma equipe para perder o jogo contra o Grêmio? Isso é impensável, mas essa pergunta ela é interessante porque ela gera uma resposta. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é para dizer o seguinte, às vezes é uma pergunta óbvia, mas precisa ser feita para ouvir da boca do interlocutor, né, do treinador no caso aí, para a gente entender o que ele pensa. E aí, cara, era muito claro e cristalino que ele falaria, o que ele falou, o Emiliano Dias, por exemplo, que tomou a frente nessa resposta. E disse o seguinte, olha, nosso foco é o brasileiro. A gente veio aqui pelo brasileiro. Nós estamos preocupados com o brasileiro. Mas time grande, você não pode abandonar as competições, você tem que disputar tudo.
a morir, né? Como dizem os argentinos. Não tem como. Então, cara, não há a menor hipótese do Corinthians entrar frouxo, ou com a guarda baixa, ou pensando nesse jogo contra o Grêmio como um amistoso. Pode ser, evidentemente, que se a eliminação acontecer, os caras vão pensar, beleza, agora vamos focar no brasileiro. Eu sei que tem um intervalo curto entre o jogo contra o Grêmio na quarta e contra o Bragantino no sábado, que é um jogo fundamental, também na Neoquímica Arena, onde o Corinthians precisa vencer, e o Bragantino é um time chato, indigesto, que já foi pedra no sapato, tem sido, né, no caminho do Corinthians há algum tempo, e precisa ganhar. E aí você fica pensando no desgaste, né? Poxa, se eu botar todo mundo, cara, não tem como ser um jogo tranquilo, né? Se você disputar uma classificação para uma vaga de quartas de final contra um Grêmio que tá motivado, que vai jogar como mandante, mesmo não sendo em casa, que preservou os caras no final de semana, então o desgaste vai existir. E aí você pensa, puta, eu não posso estourar os caras porque eu tenho que pensar no sábado. Eu entendo tudo isso, mas, cara, não existe. Assim, eu não entenderia, tá? Ou melhor, eu até poderia entender, mas eu não concordaria se Ramon Dias escalasse um time misto, por exemplo, para jogar contra o Grêmio. E não pensem que isso vai acontecer. Eu não vejo a menor possibilidade disso acontecendo. Vale dinheiro, vale autoestima. Uma vitória contra o Grêmio, uma classificação, por exemplo, pode dar moral, dar força pro grupo para ganhar esse jogo de sábado. E aí depois, cara, aí eu sei que aí já tem Sul-Americana na próxima semana, mas, gente, esse é o ônus do calendário. Esse mês de agosto ele é terrível, vai afetar todas as equipes. E aí você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Só que assim, perdeu quarta, tá fora. Perdeu quarta, tá fora. No sábado, eu sei que a situação do brasileiro tá complicada, mas vamos lá. Mesmo que a gente entenda como uma situação preocupante, ainda tem tempo de recuperar. Então, assim, o grande problema é que o Ramon ele não vai ter todo mundo que ele gostaria, já de cara. Então a gente já começa a contar com alguns problemas. E aí, talvez ele precise colocar um time um pouco descaracterizado em relação ao que ele pensa como ideal, mas por conta da necessidade. Não vejo como opção. Tipo, não vou priorizar o jogo contra o Bragantino. Isso eu realmente não vejo acontecendo. Ele já não tem o Ranieri. O Ranieri foi expulso no jogo de ida por aquela entrada no Vila Sante, cartão vermelho direto. Ele cumpre a suspensão automática nesse jogo de volta. E o Alex Santana sentiu uma lesão no jogo contra o Juventude nesse domingo e o clube informou nessa segunda-feira que ele sofreu um edema na parte posterior da coxa, vai passar por uma ressonância para confirmar ainda mais a gravidade nessa terça-feira, mas ele já iniciou a fisioterapia e, evidentemente, por ser uma lesão muscular não tão branda, ele está fora do confronto contra o Grêmio. Não sabemos se para o jogo contra o Bragantino. Aí vai depender da gravidade da lesão, que vai ser confirmada ainda nessa terça-feira. Agora, esse é um desfalque. Porque o Ranieri até vem deixando a desejar em alguns pontos de cobertura, no que ele vinha demonstrando, pelo menos sob o comando do Antônio Oliveira. O Alex Santana simplesmente chegou e comandou o meio de campo, dominou o meio, o setor e virou um titular absoluto. Ele, sim, será um grande desfalque. E aí a gente precisa tentar entender de que forma ele vai configurar esse meio campo, porque os dois primeiros volantes dele estão fora. E aí eu tenho duas possibilidades aqui para vocês. O Yuri Alberto também tá fora, tá? Segue fora. E o Romero tava suspenso no final de semana, volta ou voltaria normalmente pro time. Então tem uma questão aí. Será que ele vai com Wesley e Giovani de novo ou ele vai com o Romero dessa vez? Eu acho que o Romero vai pro jogo pela experiência, pela casca, pela rodagem, para poder dar um pouco de mais robustez a um time que vai disputar uma vaga, um confronto eliminatório. Gente, aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar, eu fiz um modelo tático aqui do que o Ramon tem utilizado nos jogos. O Hugo no gol, aí aqui tem uma dúvida pra mim, eu não sei se ele mantém o Fagner, eu manteria o Fagner, mas pode ser que o Fagner, que apresentou um pouco de desgaste nesse jogo contra o Juventude, eu não sei se é o titular dele, também pela questão física ou não, porque o Mateuzinho estava jogando mais jogos, ou se é o Mateuzinho por aqui, o Hugo na lateral esquerda, e aí aqui a dupla de zaga do Ramon, não a minha, André Ramalho e Félix Torres. Essa é a dupla de zaga do Ramon Dias. Eu jogaria com o Kaká, ele tem jogado com o Félix Torres. Meio campo, com dois volantes, sem o Ranieri e o Alex Santana, aqui seriam, acho que não tem como fugir disso, de Rian e Breno Bidon. Concordam? Alinhados, né?
Os dois conseguem fazer a primeira função e também sair para o jogo. Os dois fazem isso muito bem, especialmente o Breno Bidon, que participa da construção, e o Rian um pouco mais mordedor. Mas aqui seriam os dois moleques abrindo o meio campo, eu não consigo pensar de outra maneira. Bom, tem o Charles, né, que também é uma alternativa, mas será que ele começaria já como titular? Bom, fica aí essa pulguinha atrás da orelha. Eu jogaria com Breno Bidon e Rian, tá? Não com o Charles. Aí aqui os dois meias, digamos assim, né? O Coronado mais à direita, Rodrigo Garro, com os dois atacantes, Romero e Giovani. Dentro do modelo tático que o Ramon vem utilizando, essa seria uma escalação um pouco mais lógica, mas ao mesmo tempo, vocês viram o que aconteceu no jogo contra o Juventude, quando ele joga com Garro e Coronado. Os espaços se ofereceram. Então, será que o Bidon e o Rian dariam conta do recado de suportar na marcação? Porque a gente sabe que o Garro até recompõe, mas o Coronado joga um pouco mais perto da área, mais pelo lado direito, né? Ele estava jogando no jogo contra o Juventude. Mas é um cara que chega bem perto da área, finaliza bem e tudo mais. Você ganha na criatividade, ganha na armação, mas perde no poder de marcação aqui no meio. E aí, por isso que eu tenho outra possibilidade aqui, que pode ser uma tendência, inclusive, para o jogo contra o Grêmio. Que aí é o seguinte, baixa aqui para terceiro zagueiro o Kaká. E aí você joga numa linha de 3, até porque o Grêmio tem uma tendência grande de jogar em linha de 3. E aí, da mesma maneira que o Renato espelhou o sistema do Ramon pela primeira vez, quando os dois jogaram, se enfrentaram, e aí o Renato colocou 3 zagueiros para espelhar o sistema que o Ramon vinha utilizando, agora talvez o Ramon faça isso, porque sabe que o Renato vai utilizar 3 zagueiros e fala, não, peraí, eu também vou dar uma segurada por aqui, até pelos desfalques que ele tem, e aí colocaria, aí sim, André, Félix e Kaká. Aí eu acho que poderia dar um pouquinho mais de tranquilidade, inclusive para o Félix, inclusive para o Hugo, inclusive para o Mateuzinho, se for o escolhido, porque aí o Mateuzinho também pode atacar um pouco mais, né, pode subir um pouco mais, com um pouquinho mais de liberdade, porque aí você abre o campo aqui, ó, e aí você distribui melhor esses jogadores. Só que aí é o seguinte, você perde um cara no meio. E aí o que você faz? Bom, aí eu jogaria com Charles e Bidon, ou Rian e Bidon, com Rodrigo Garro, Romero e Giovani. Esse seria um modelo um pouco mais conservador, um pouco mais equilibrado diante das necessidades e diante das dificuldades que o Ramon Dias vai ter no jogo. Eu acho que esse sistema aqui seria o mais interessante. Se é o que ele está pensando, eu não sei. Eu verdadeiramente não sei. Eu estou tentando trabalhar com mais ou menos o que o Ramon tem colocado em campo, com o que ele tem à disposição e tentando pensar dessa maneira de que o Campeonato Brasileiro é importante, mas não dá para descuidar de um jogo de Copa em que vale dinheiro, vale grana no caixa, vale autoestima do torcedor, é um confronto eliminatório e o Corinthians jamais vai entrar em campo pensando numa outra possibilidade, mesmo que a gente saiba das preocupações, dos temores que estão envolvidos aí no Campeonato Brasileiro. Mas, inclusive, pode ajudar. É uma opinião que eu tenho. Se o Corinthians classifica contra o Grêmio, pode ajudar, inclusive, na autoestima, na confiança para o jogo contra o Bragantino. Tá, Chico, mas você pode desgastar o time e ser eliminado. Pode, mas aí é o all-in, né? É o risco que você tem, porque não dá. De verdade, gente. É até meio surreal falar sobre isso. Não dá pro Corinthians entrar pensando no sábado. Pensando em tipo, se der, deu. Se a gente classificar, classificou. Não. Vocês sabem que com o Corinthians, com um clube grande, você não pode tratar dessa maneira. E aí? O que vocês acham que o Ramon deve fazer em termos de escalação, em termos de priorizar competições, o que vocês fariam? Comentem aqui, tô ansioso para ouvi-los. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda, muito obrigado por toda a moral que vocês me dão aqui, like no vídeo também me ajuda. E vamos lá, né? Vai ser um confronto bacana de acompanhar, vocês sabem, né? Que eu torço pro Grêmio, acompanho o Corinthians, aqui em casa, né? A patroa tá nervosa, ansiosa também, eu também do meu lado, vai ser um confronto que a gente vai acompanhar de perto, vai ter live depois do jogo, eu espero você. Valeu, até a próxima. Tchau. Olha só, já passamos a informação durante essa semana de que o Corinthians está muito perto de um acordo com o Thales Magno. O contrato que o Corinthians pretende assinar com o Thales Magno é um contrato de empréstimo de 1 ano. O Corinthians vai pagar $1,5 milhão para ele ficar aqui emprestado por 1 ano. O Thales Magno, que está se recuperando de uma lesão no joelho, estava lá no New York City dos Estados Unidos. E se o Corinthians quiser comprar ele depois desse empréstimo, aí sim vai ter que pagar $13 milhões. Vamos aguardar. E teve também hoje manifestado o interesse no Alex
Alex Arce, 29 anos, atacante da seleção paraguaia e da LDU do Equador. O problema é que o presidente da LDU já deu uma entrevista hoje lá no Equador e deixou claro, só pretende negociar em janeiro. Disse que a proposta enviada ao empresário do atleta não agradou ao clube. O Alex Arce é artilheiro do campeonato lá, eles não querem perder o Alex de jeito nenhum. Então o Corinthians, se quiser trazer o atacante paraguaio da LDU, vai ter que desembolsar mais dinheiro. A gente vai ter que aguardar então como é que o Corinthians recebeu essa resposta da LDU. Tá certo? Muito legal. Bom, o elenco do... E as contratações? Vai falar do Arce, da LDU? Assim, o Thales, do jeito que o Corinthians está, né, tá precisando realmente de reforços. O Thalisson é um jogador, não é o salvador da pátria, mas é um jogador que pode vir para resolver. O Arce, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, a coisa está um pouco complicada. É o Corinthians se mexendo no mercado porque precisa, Michele Silvestre. Precisa urgente. O Thales pintou com um grande potencial. Pelo que o Salazar divulgou aí de informações do combinado aí para ele jogar por empréstimo, paga uma graninha agora. Eu gostei desse projetinho para o Thales. Porque em vez de gastar uma bala e não saber se vai dar certo, se vai chegar já jogando, se vai ter que se adaptar, aquela coisa toda, pelo menos gasta pouco dentro do possível, né? Arrisca, vê se funciona, se funcionar, vai pra dentro e traz em definitivo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Michael está completamente descartado e o Timão recebeu uma resposta da LDU em relação à proposta por Alex Arce. Quero começar falando sobre Michael. A pedida de 5 milhões de euros, que equivalem a 2 milhões e 300 mil reais, fizeram com que a negociação parasse. Michael está de saída do Al Hilal, mas não jogará no Corinthians. O departamento financeiro do Timão foi o grande responsável pelo veto. Há um entendimento de que fazer do Michael o jogador mais bem pago do futebol brasileiro poderia causar um enorme problema para os cofres corintianos. Importante contar também que a Esportes da Sorte não vê no Michael um garoto propaganda que poderia atrair os olhares de possíveis apostadores. Então, diante desse cenário, o Michael está descartado. Só para completar, vale a lembrança de que hoje os jogadores mais bem pagos do Corinthians são o Igor Coronado, que custa 1 milhão e 700 mil de salário, mais 300 mil de comissão, e o Yuri Alberto, que ganha 1 milhão e 700 mil reais por mês. Outra coisa importante para contar para vocês, preciso falar sobre Alex Arce. Houve uma proposta oficial do Corinthians à Liga Deportiva Universitária, a LDU, de Quito. A proposta foi de 2 milhões e meio de dólares, mas nessa terça-feira, o presidente da LDU confirmou a recusa da oferta. Inclusive, a declaração do presidente Isaac Álvares é a seguinte, abre aspas, Alex Arce não está à venda. É o artilheiro do campeonato e temos um tesouro. A única maneira de vendermos é por algo bom. Seu empresário disse que o Corinthians fez uma proposta, mas não nos satisfez. Deixamos claro que não cumpriu as nossas pretensões, fecha aspas. O Corinthians vai precisar melhorar bem essa oferta para ter chance de finalizar a aquisição desse centroavante paraguaio de 29 anos de idade que vive fase bem legal. Só para completar, contar para vocês que as negociações com Gonzalo Plata seguem estagnadas. O Corinthians já fez 3 ofertas para comprá-lo do Al Saad, time do Catar, mas além de não aceitar a última das ofertas de 8 milhões de dólares, o Al Saad também está muito incomodado em receber de forma parcelada, diante da fama de mal pagador do Corinthians. O Alex Santana, 3 meses, né, fora dos gramados, ele sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda, tá? É uma lesão complicada, tá? Fiquei sabendo que é uma lesão chata dele, grave mesmo. E que o Corinthians agora vai tratar, né, para tentar colocá-lo o mais rápido possível, né, dentro de campo. O Corinthians vai tentar, já vou informar isso para você também, o Corinthians vai tentar adiantar esse processo, claro, vai adiantar o processo, mas sem forçar a barra, fazer um trabalho de excelência para tentar, né, que o Alex Santana volte antes desse período aí de 3 meses, desse prognóstico aí de 3 meses fora. Eu conversei com algumas pessoas dentro do Corinthians. Desse período de 3 meses, desse prognóstico aí de 3 meses fora. Eu conversei com algumas pessoas dentro do clube e essas pessoas passaram para mim. Eu acho que o fato dele estar muito tempo sem jogar, já veio para o Corinthians e pegou uma sequência braba aí de jogos, isso
isso acabou, né, colaborando, né, claro, entre aspas, para que o jogador sofresse essa lesão, tá? Já foi avisado dentro do Corinthians, quero trazer uma outra informação também exclusiva, já foi avisado dentro do Corinthians que o zagueiro André Ramalho também precisa de um descanso, tá? Não vou nem guardar essa informação, já vou trazendo na sequência aqui para vocês. Então, assim, se o André Ramalho sofreu uma lesão, não é por falta de aviso, porque é outro jogador que está parado há um bom tempo, estava parado há um tempo já, volta para ser titular absoluto do time, como também aconteceu com o Alex Santana, e numa sequência aí de partidas, né, de jogos, sem descanso. Então, o André Ramalho, aliás, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas o André Ramalho fez o primeiro jogo dele abaixo no Corinthians, né? Ele não manteve aquele desempenho das partidas iniciais, das 2, 3 primeiras partidas, tá? Então, assim, a questão do Alex Santana realmente não dá para prever, né? É um jogador que tem uma característica já que eu estava preocupado com ele, um jogador meio... Ele é mais pesado, né, o Alex Santana. Infelizmente veio a lesão, porque é um atleta que tinha resolvido o problema do meio-campo do Corinthians, tá? E agora a gente perde aí o Alex Santana por 3 meses, tá? O torcedor corintiano realmente aí triste com a notícia, né? Até entender, né? Ele falou, poxa, que momento que nós estamos vivendo, né? Que azar, aquela coisa toda, tá? Mas é o que a gente tem visto, né? Não tem jeito. O jogador lesionou e agora o Corinthians tem que acelerar a busca aí por reforços. O Corinthians está demorando muito, né? Para fechar os reforços. Volante é uma posição que eu vou falar do Cuéllar, né? O Corinthians está tentando ainda fechar com o Cuéllar. Eu acho que o Corinthians ele fica muito amarrado nos mesmos jogadores, né? Eu tenho falado isso há um bom tempo. Não dá para você ficar esperando, porque às vezes você vai esperar e a resposta pode ser negativa lá na frente. Então, realmente desanima. O Corinthians está demorando muito. O Alex Santana havia resolvido, né, a posição. Vocês me conhecem aqui no dia a dia dos meus comentários. Eu cheguei a dizer que a saída do Bidon do time e a entrada do Alex Santana, e claro, somando a saída do Wesley, para mim foram uma das coisas que mais fizeram o time evoluir, além da entrada do André Ramalho. Então, resumindo, as entradas do André Ramalho e do Alex Santana, para mim foram as melhores coisas que aconteceu no Corinthians. O Hugo fez grandes defesas, mas estamos falando das 4 linhas, né, da bola rolando ali. Claro que o Hugo é importante, porque salvou bolas que talvez o Donelli não salvaria, né? Eu acho que não. Mas infelizmente vem a lesão. O Alex Santana, né? O Alex Santana tá fora, né? Tá fora aí da partida, tá? De quarta-feira, né? Dessa quarta-feira, ele tá fora por 3 meses. E o que me preocupava muito em relação ao Alex Santana era tê-lo no jogo de sábado, né? Porque eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas o jogo de sábado é mais importante do que o jogo de amanhã, o jogo desta quarta, tá? E uma informação que eu tenho em relação ao Cuéllar é que o Corinthians tenta pagar menos por ele. O Corinthians alinhou uma questão aí com o Cuéllar de 2,5 milhões por mês. Conversou com o jogador, que é um valor muito alto para o clube, que o clube também vai precisar se reforçar em outras posições. E sugeriu ao jogador um valor mensal a ser recebido de 1.900.000, 1.800.000, 1.900.000. O Corinthians não quer, né, que o Cuéllar venha ganhando 2 milhões, como veio o Coronado, tá? Agora, o Corinthians aguarda uma resposta do Cuéllar. Inicialmente, sobre ganhar menos, o
Cuéllar meio que acenou positivamente, eu não sei como foi isso, mas foi o que eu recebi, que o Cuéllar acenou positivamente para isso. Então, se o Cuéllar, existe grande chance, se o Cuéllar jogar no Corinthians, ter um salário aí, num total, né? Vamos falar a remuneração dele, de cerca de 1.900.000, 1.800.000 no mínimo, tá? Mas o Corinthians não quer passar dos 2 milhões, só que ainda existe o acordo com o Al-Shabaab que não ocorreu. O Corinthians fez uma proposta aí abaixo dos 3 milhões de dólares, tá? Abaixo dos 3 milhões de dólares, com uma entrada maior, uma entrada significativa e com parcelas menores, tá? Então existe também então existe também essa questão. Isso o Corinthians tentou ontem, gente. Tentou ontem isso. Acho que não faltou mais nada, né? Tem o Henrique, né? O Henrique, quando está tentando um contrato de produtividade, gente, tá? Por quê? Porque é um lateral de 30 anos com histórico de lesões aí terrível, né? Tanto no Lyon como no Vasco. E o Corinthians fez o certo. Mandou uma proposta aí mandou uma oferta de produtividade. Vamos ver, né, se vão aceitar. Aí o jogador pode ser reforço do Corinthians. Eu não conheço o Henrique, não tenho condição de fazer uma avaliação. Tudo bem, vou assistir um vídeo dele, mas o vídeo muitas vezes são os melhores momentos. Eu tô indo mais por vocês, muita gente falando que ele não é bom jogador, a maioria, né? Não me recordo dele. E agora, o Corinthians tentando fechar aí por um contrato de produtividade. Produtividade bem generoso, viu? Com um salário de 150 mil, não sei se dá para sustentar a família com um salário desse. Eu fico até meio preocupado com o Henrique, né? Ter que vir jogar no Corinthians, um grande clube, um contrato de produtividade, com 150 mil reais por mês fixo. Eu fico preocupado com o rapaz, sabe? Se vai dar para sustentar a família, tudo. É difícil um salário desse. Mas enfim, tadinho, né? E pode ser que ele acerte com esse salário. É claro que contém ironia, né? Mas enfim, é o que o Corinthians está propondo. Cara, a gente tem o Hugo. Será que esse Henrique é tão diferente do Hugo? Tenho minhas dúvidas, né? É difícil falar porque eu não conheço. Vou estar chutando. Mas eu acho que o Corinthians precisava de um lateral que chegasse sem discussão.